O apóstolo Paulo, ele estava enfrentando um problema grave em Corinto. Qual era o grave problema? As pessoas tinham conhecimento. Mas pastor, ter conhecimento é grave? Depende do uso dele. O conhecimento nem sempre é uma demonstração de sabedoria, sim ou não? A igreja estava de Corinto inchada no conhecimento. Era um povo que estava acostumado com os epicureus, acostumado com os filósofos, com escritores da época. Era uma cidade muito conhecida. Corinto, ela é que deu origem ao Corinthians. Quem gosta do Corinthians? Mas é o que a cidade merecia naquela época. É isso aí. E o que acontece? Naquela época, quando alguém queria se prostituir, usava-se um termo: vamos corintianizar. Eu sou corintiano, eu torço para o Corinthians, mas eu tenho que falar a verdade, ok? Da cidade de lá, não do Corinthians aqui. O Corinthians aqui só tem vitória sem ajuda de juiz nenhum. E eu tô parecendo palmeirense desse jeito, né? Pronto. Foi só para acordar que o pessoal tá meio dormindo ainda, muita gente cansada. Eu estou com o corpo todo dolorido, né? E a gente acorda cedo para vir para cá. Mas vamos lá. Mas era uma cidade que tinha muito conhecimento. O problema lá não era a falta de conhecimento. Havia. O apóstolo Paulo, ele vai para aquela cidade. Apolo ministrou naquela cidade. Até ontem ministrei lá na igreja de Atibaia falando sobre o ministério de Apolo. Mas há uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, se você discorrer comigo aqui alguns versículos, do versículo 14 até chegar ao versículo que nós lemos, nós vamos ter um entendimento básico do que estava acontecendo. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar, como a filhos amados, para corrigir como filhos amados. Ainda que tivesseis 10.000 aios, ou condutores, ou instrutores, ou mestres, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Paulo fala, olha, ainda que vocês tenham um monte de gente ensinando vocês, um monte de mestre, eu sou o pai de vocês. Paulo chama agora a atenção da autoridade, não somente apostólica, mas paterna, espiritual, sobre a igreja de Corinto. Que ele tinha autoridade suficiente para repreender o comportamento da igreja de Corinto. Aí ele diz, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, ou corrijo-vos, ou alerto vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Vamos lá. É comum, quando nós nos identificamos com alguém, imitar esse alguém, sim ou não? Tem gente que gosta do Silvio Santos, vai falar com alguém e fala, oi, não é isso? Porque gosta de imitar o Silvio Santos, né? Tem gente que gosta de determinado cantor ou cantora, vai procurar se vestir igual, vai procurar cantar igual e até o mesmo estilo de música. Tem gente que gosta de determinado pregador, vai querer usar as palavras dele, andar como ele anda, falar como ele fala. Tem algumas igrejas por aí, não sei se você viu, sem citar nomes, em que o pastor principal tem o seu trejeito, o jeito de falar, usando as mãos, e não estou citando nomes, ok? Usando as mãos, e meu amigo, minha amiga, e aí todo mundo fala, meu amigo, minha amiga, não é isso? Por quê? Não estou citando nomes, ok? Mas porque é imitação. É imitação. Aí, se você apenas ouvir a pessoa falando numa rádio, você acha que é aquela pessoa falando, e na verdade já é outro, porque estão sendo imitadores.
As pessoas gostam de copiar alguém que se identificam. Às vezes até do estilo de roupa, estilo de corte de cabelo. Mulheres gostam de imitar a outra em maquiagem, sapato, bolsa, não é isso? Tem muita mulher que não consegue pagar as contas da casa, mas compra uma bolsa Gucci, né? Então, você precisa ter a personalidade. O apóstolo Paulo chama então a atenção a eles e diz o seguinte: olha, sejam meus imitadores. Parem de ficar imitando quem passa por aqui instruindo. Eu quero chamar a atenção agora aqui sobre conhecimento bíblico. Quem aqui estudou teologia ou fuça sobre teologia? Levanta a mão. Ok, é muito bom. Mas muitas vezes, dependendo da vertente teológica, você pode ser um pelagiano, um herege. Como uma banda muito conhecida, esses dias saiu aí o pastor Moisés, que ele veio falar que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi o Espírito Santo. E é do conjunto A Voz da Verdade. Meu Deus, eu ouvi essas músicas durante tantos anos, eu amo as músicas da Voz da Verdade. Mas ver o líder principal dizer uma asneira dessa é complicada. E ele não falou assim por falar, ele falou em uma entrevista, em um podcast, e ainda refutando o outro que dizia que foi Jesus que morreu na cruz. Ele falava, não, foi o Espírito Santo. Então, há muitas teologias que vão nos levar a uma heresia. Então, a heresia nós devemos refutar, mas o que é bíblico deve permanecer. E aí não é o que eu penso ou o que você pensa, porque o que eu penso, o que você pensa não interessa, o que interessa é o que Deus pensa. E a palavra de Deus é Ele falando, amém? Bom, então nós encontramos na igreja de Corinto as pessoas aceitando vários mestres. O apóstolo Paulo começa a perceber que eles estavam todos voltados a palavras, a conhecimento, a sabedoria humana, a atitudes humanas, a coisas que algumas coisas humanas são até bacanas. Por exemplo, no ano 225 a.C., Mamedes era um escritor grego e filósofo. Ele escreveu: as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo insere isso no capítulo 15 de Coríntios, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tem coisas que realmente são boas, mas tem coisa, meu irmão, que morre ali. E a igreja, se ficar só pegando um punhado aqui, um punhado lá, um punhado acolá, vai virar um Frankenstein e não o corpo de Cristo. Cabeça de um, ombro do outro, braço do outro, perna do outro, orelha de outro. Para de sair pegando tudo por aí que você ouve só porque falou de Jesus. Porque tem muitas seitas que falam de Jesus e Jesus não está lá. Então é importante você sair da condição de cristão Frankenstein, amém? Olha para o outro e fala assim: você não é Frankenstein, tá? Você é bonitinho. Você é o cristão inteiro. Precisa ser parte do corpo de Cristo, onde a única parte do corpo que não é a sua, qual é? Cabeça. E é a cabeça que comanda todo o corpo. Então, se você é corpo de Cristo, ou cabeça central de comando é Jesus. Então seja conduzido por Ele. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e então, no versículo de número 17, ele diz assim: por essa razão vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, no qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte do ensino em cada igreja,
mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas o poder. Paulo olha assim e fala assim: vocês estão agindo, falando como se eu não fosse até aí. Eu vou até aí. Você consegue entender ele tirando satisfação aqui, não? Você já acha que eu vou ficar aqui assistindo e não vou até aí? Eu resolvo pessoalmente. Pastor duro, Paulo, hein? Eu vou até aí. Vamos resolver esse negócio cara a cara. Eu vou até aí. Ele fala, porque o que eu vou falar com você não está só na palavra, mas há poder, há uma ação por trás dessas palavras. Depois que ele disse isso, aí então, ele diz, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Agora vamos iniciar a mensagem. O reino de Deus, ele não pode ser apenas uma pregação. O reino de Deus não pode ser um mero conhecimento bíblico sem prática. O reino de Deus não pode ser uma liturgia qualquer. A igreja não pode ser uma igreja fria, sem conhecimento do sobrenatural. A igreja precisa ter a história do primeiro povo escolhido, que caminhou o tempo todo com o sobrenatural e com o poder. Nós vemos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que desde o momento em que Deus escolheu uma nação através do homem Abraão, ele começou a manifestar poder. Ele leva Abraão a conhecer um poder que ele não conhecia, e Abraão diz que lutou contra a esperança. Ele não tinha condição de ser pai. Sua mulher não tinha condição de ser mãe. A idade já tinha passado e ela sempre foi estéril. Mas Deus não liberou apenas uma palavra, uma promessa. Deus liberou um poder. E Isaac nasceu. Desde o início, Deus confirma a palavra que Ele libera. Porque Deus não tem nenhum compromisso com a minha ou com a tua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então tudo quanto Ele disser, Ele fará. Porque lá em Números diz que Ele não é o homem para que minta, nem uma vez dito assim, cumprirá. Então ele manifesta poder sobre Abraão e Sara, nasce Isaac. Há um rebento, nascem 2 filhos, ele diz, um está escolhido. Escolhe Jacó, embora fosse pelo caráter diferente de Esaú, mas Esaú demonstrou lá na frente que era alguém muito fraco no conceito, não tinha determinação em propósito, porque trocou tudo o que poderia receber por um prato de comida. Era só conhecimento e não tinha poder. Jacó, embora fosse aquele homem errante, ele um dia resolveu conhecer o Deus de seu pai Isaac, o Deus de seu avô Abraão, e lutou com ele no vale de Jaboque. E a Bíblia fala que ele ficou lá até que recebesse o quê? O poder. A bênção consistia no poder que mudaria a história dele. Por quê? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Tem coisas que só acontecerão na nossa vida, manifestação do poder de Deus sobre nós, se nós lutarmos em oração, insistirmos até que seja derramado sobre nós. Jacó ensinou isso para nós. Muitos costumam falar muito do erro de Jacó e esquecem do acerto. O acerto dele mudou toda a história. Olhe para alguém e fala: está na hora de você acertar. Esse acerto mudará a sua história. Amém? Quem crê? Amém. Bom, a Bíblia fala que Jacó, então, pelo poder de Deus, foi transformado. O nome dele mudou, a história dele foi transformada. Agora 12 homens são gerados através de Jacó. 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel passam agora, então, por um período diferente. Por quê? Porque havia uma fome na terra, e Deus então escolhe manifestar poder sobre um homem. O nome dele começa Jô, termina com Zé. Qual é o nome desse homem? Isso, vocês sabem de tudo. Então, Deus escolhe um dos 12 para manifestar o poder, e começa com sonhos. Começou como? Você sonha? Quem sabe Deus está querendo manifestar poder. Olha para alguém e diga: continua sonhando. Não pare de sonhar, porque o poder vem, é Ele que dá sonhos. E a Bíblia fala que José então passa por uma situação terrível, é humilhado, vendido, apanha dos seus irmãos, vendido como escravo, vai parar no Egito, chega lá envergonhado de novo, é aprisionado. Quando está lá na prisão, acontece uma coisa: ele tinha sonhos, as pessoas que Deus também queria e estava escolhendo tinham sonhos, e então alguém vai contar um sonho para ele, ele relata então a aplicação daquele sonho, ele dá a interpretação do sonho. Aquele homem sai da cadeia, ele se lembra depois de José, quando o faraó tem um sonho bizarro: 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas. Então José fala: é tempo de prosperidade e tempo de escassez. Ele deu a interpretação, mas o conhecimento dele, a palavra que ele estava recebendo sobre o sonho, porque o reino de Deus não consiste só em palavra, mas em poder, teria que ser manifesto depois com poder. Então Deus deu a ele uma habilidade de administrar. Não é só sonhar não, viu, irmão? Olha para alguém e fala aí: não é só sonhar que está ganhando dinheiro, precisa saber administrar. Tem gente que, se ganhar 500 vezes na Mega Sena e não souber administrar, perde as 500 vezes. Se ganhar tudo, vai tudo embora. Não estou dizendo para você jogar não, estou só dizendo um exemplo, ok? Bom, ele recebe uma unção, um poder de Deus para administrar. E ele administra aquele poder que Deus deu a ele, começando com um sonho, o transformou de escravo a governador. Não é assim que fazem? Se transformou em governador. Mas por quê? Porque ele acreditou que a palavra de Deus não era só palavra, era poder. A Bíblia começa então a demonstrar que vários homens são levantados em poder. Até mesmo Saul, lá em Samuel, fala que ele teve uma oportunidade do Espírito Santo vir sobre ele, para que ele fosse transformado. É o poder do Espírito Santo que transforma o homem, não é o contrário. Eu não tenho que fazer com que o Espírito Santo se encaixe na minha vida. Eu que preciso que ele venha na minha vida e transforme a minha vida. Então o Espírito Santo vem para transformar. E se Saul tivesse se mantido na unção que havia recebido, ele não teria perdido o reino. Então Deus escolhe um outro que começou também com palavras, até que começasse o poder. Davi, menino
se transformou um homem, um rei, e o poder veio sobre ele. E ele venceu Golias e venceu outras situações ainda antes de ser rei, porque havia poder sobre ele. Vou falar para você olhar novamente para alguém, tá bom? Toda vez que eu ver alguém abrindo a boca, eu vou falar, olhe para alguém. Que eu estou passando com os olhos sobre todos. Entendeu? Então olhe para alguém e diga aí, está na hora de você vencer o seu Golias, o seu leão, o seu urso, seja o que for. Amém? Amém? Teve gente falando até a sogra. Não, não é isso não. Só, né? Está na hora de você vencer. Mas para vencer é necessário poder. Teve gente que gostou quando eu falei da sogra. Oh, meu Deus. Vamos lá. Minha sogra não dá pitaco nenhum no meu casamento, graças a Deus. Foi conduzida ao céu antes dos meus filhos nascerem. Aí a Sumaia veio e falou a mesma coisa também, né? Porque a minha mãe também foi para o céu. Já fazem 10 anos. Bom, mas a Bíblia fala que a experiência de uma palavra, ela precisa ser confirmada com a experiência de um poder. Se você olhar para a história então dos juízes, olha para Sansão, eu sei que ele foi errante em muitas coisas, mas a Bíblia fala que o poder de Deus é sobre ele. O Espírito Santo se apoderava dele, se apossava dele, então ele vencia. Gideão, o Espírito Santo tomou ele tocou, e então ao tocar a trombeta houve a vitória. Jefté, Eude, todos os outros juízes, todos eles, o Espírito Santo veio sobre eles com poder e mudou a história. Os profetas, ao falarem para o povo de Israel e as nações, era o Espírito Santo que vinha sobre eles, não só com a palavra, mas com o poder, porque os sinais se seguiam. Nós vimos um cântico aqui que foi o de Moisés, não é isso? Você acha que foi o cajado de Moisés que abriu o Mar Vermelho? Foi o poder de Deus, porque não é só palavra, é poder. Aí Jesus vem, e Jesus tira uma simples condição de receber o poder em alguns momentos, para derramar o poder para sempre. Só que nós não damos esse valor. Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder, a descer sobre vós, Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, Atos 1:8 está escrito o quê? Alguém decorou uma parte com a outra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A habilidade, o poder sobrenatural do Espírito Santo é dado agora, não somente a juízes, a reis, profetas ou sacerdotes, ou homens e mulheres especiais, mas é dado a todos os que creem. Amém? Se você crê, você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Está na hora então de nós pegarmos esse poder, confiarmos nesse poder que Deus liberou, e não ficarmos apenas nas palavras. Quem é casado sabe muito bem isso. Quando a esposa fala, você só fala. Viu como é verdade? Teve homens respondendo, não foi nem mulher, viu? É real o negócio. Viu? Mulherada, vocês estão com razão, tá vendo? Os próprios homens confirmaram. Então, quando não há uma ação, uma atitude, palavras o vento carrega. Agora, as ações
As ações, elas firmam, elas ficam, elas gravam, elas marcam. Por isso nós precisamos começar a entender qual o poder que Paulo estava querendo dizer ali. Ele estava dizendo: vocês estão inchados de conhecimento. Vocês receberam cargas de informação. Para quê? O que adianta conhecimento teológico, estudar teologia, pós-graduação e tudo mais, e ficar todos os anos lendo todos os livros de teologia possíveis, se só incha você, e não há poder do Espírito Santo, não há uma conversão. Cadê uma alma salva pelo seu conhecimento aqui na igreja? Mostre uma pessoa, você inchada no conhecimento, que trouxe alguém aqui para Jesus e que está aqui na igreja. Então não é só o conhecimento, precisa de poder. Você está inchado. Toda e qualquer literatura de teologia eu já li. Eu amo isso. Ao mesmo tempo que eu amo, eu também sou contrário a muitas coisas, porque é uma frieza terrível. É necessário então que saia da escrita e comece a vir para o campo da prática. Sabe qual era a coisa linda que era vista nos discípulos de Jesus, que estavam recebendo conhecimento de Jesus ali através de parábolas, de ensinamentos, de pregações? Eles viam o poder confirmado sobre Jesus. Antes de serem escolhidos os 12, Jesus já havia mandado 70, e tinha dado poder para curar enfermos e libertar endemoniados. E o próprio Senhor Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Antes de serem escolhidos. Você está esperando ser escolhido para alguma função, para que o poder se manifeste? Você está perdendo tempo. Porque função nenhuma é qualquer coisa que chancele o poder. Não há poder em mim porque sou pastor. E nem quando eu era diácono, ou quando eu era líder de homens, ou quando eu era líder de jovens, quando eu era líder de eventos na igreja, quando eu era líder de evangelismo na igreja, quando eu era pastor auxiliar, nada, quando eu era o obreiro, nada disso, não havia poder por causa disso. Havia poder porque Deus liberou a palavra e eu sempre criei. Então o poder de Deus precisa ser crido. Só ter o conhecimento e não há mudança de vida, então não há. Só conhecimento sem mudança de vida não há. Vamos de novo. Só conhecimento sem mudança de vida não há. É isso. Então diga para alguém aí, sem cutucar, tá bom? Se você não estiver mudando, está faltando poder. Pode não. Ih, ficaram com medo agora de falar aí. Vai dar problema em casa? Se você não estiver mudando, é porque está faltando poder. Porque o poder de Deus muda todas as coisas, muda o homem. O poder de Deus vem para nos mudar, para nos transformar, para nos libertar, para curar, para fazer o novo homem, a nova mulher. É assim que nós nascemos de novo. Então o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tem muita gente que é muito bom em falar, péssimo em atitudes. Teve até a confirmação, a verdade, Deus. Tem gente que gritou por dentro: fala, Deus. Aí, está vendo? Então nós precisamos desse poder que manifesta a confirmação das palavras. Por isso Paulo, ele sem medo nenhum. E não pensa que Paulo não tinha fraquezas, ele mesmo confessa suas fraquezas. Ele falava da sua luta que ele tinha. Mas ele sabia que o poder de Deus sobre ele fazia com que a glória de Deus se manifestasse. E o poder da força de Deus se manifestava na fraqueza dele. Submeta suas fraquezas a Deus.
Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos uma criptonita. Algo que mexe conosco. Então você precisa submeter a sua criptonita ao poder do Espírito Santo. Alguns é dinheiro, outros é fama, outros é sexo, outros é vício, não sei o que é. Mas submeta ao Espírito Santo, porque o poder de Deus virá sobre você e você vencerá. O problema não está na tentação, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado. O problema está em cair na tentação. Então submeta para não cair. E a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Havia um poder sobre ele para suportar. Amém? Coloque-se em pé. Tem um cântico, o pessoal do louvor aqui que deve cantar, que ele fala, posso suportar, como é que é? As cores do mundo, é isso, como é que é? Posso suportar terras aflitas. Isso daí, vem Caio, vem. Vem, eu só lembro dessa parte aí. Então você pode, também. Então tá bom, já pelo menos uma parte está lembrada. Posso suportar, você pode suportar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então você pode. Poder é a qualidade de exercer força, resistência em combate até a vitória. Então você consegue. Amém? Olha para alguém que está do lado e fala, você consegue. Você tem poder. Você consegue. Amém? Resista. A Bíblia fala, resista ao diabo. A Bíblia não fala fuja do diabo, a Bíblia fala resista. Existe um poder em você que fazendo resistência, ele foge. Não é para você ver uma macumba e falar, santo Deus, agora o que eu faço? Não. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Amém? Resista. Há um poder em você que traz resistência incomum. Nós naturalmente não conseguimos resistir, mas pelo poder do Espírito Santo não há nada que nós não resistamos. Deus disse para Josué, ninguém te resistirá. Olha só, isso é o poder. Amém? Então você vai agora pedir a Deus esse poder, revestir-se, porque muitos acreditam que ter o poder do Espírito Santo é só falar em línguas. Não, tem tanta gente em línguas fazendo tanta coisa aí, usando a língua para tanta coisa. Então não é não. Ontem eu até brinquei na igreja de ministrar. Tem gente que acha que tem o dom de língua só porque desce a língua em todo mundo, e não é. Fala de todo mundo e acha que tem o dom de língua. Não. Então, você precisa ter o poder para vencer toda e qualquer circunstância. Foi o poder do Espírito Santo que fez com que Paulo escrevesse justamente isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo poder do Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue não. De jeito nenhum. Você já percebeu que você sozinho pode se estragar? Tem gente que não precisa de uma laranja podre do lado para ficar contaminado, não. Ele mesmo sozinho apodrece. Então faça resistência. Faça resistências. Esses dias eu vi um vídeo de uma nutricionista, que ela falou, ei, você que vê a cenoura murcha na sua casa, joga fora.
Eu tenho um segredo para você. Pegue a cenoura, descasque ela, coloque dentro de um pote com água para cobrir a cenoura inteira e deixe de um dia para o outro na geladeira. Deixando de um dia para o outro, a cenoura estava totalmente restaurada, apta para o uso. Então você que está apodrecendo, embebede-se das águas do Espírito Santo. Fique de um dia para o outro, se necessário, na presença dele, até que você seja restaurado por completo, para o bom uso na obra de Deus. Amém? Qual que é? Só fazer eu posso suportar? Igual de ontem? Amém, amém. Eles mudaram aqui, amém? E vai ser igual o que nós cantamos ontem lá na igreja. Não foi essa palavra que eu preguei ontem, ok? Preguei lá em Atos capítulo 18, versículos 21 a 25. Mas finalizamos com esse cântico. Então nós vamos nesse cântico agora. Mas eu quero que você agora esqueça quem quer que seja do seu lado. Entre no pote da água do Espírito Santo. Você e ele. Você e ele. Deixa ele embebedar você, ele encharcar você de tal forma que venha transformar você. Sabe o que eu me lembro? Lá em Gênesis, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, deixa o Espírito Santo não somente pairar, como embebedar você. Seja renovado hoje em força e poder do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Vamos orar? Querido Pai, entreguei a palavra que o Senhor me deu. Não aumentei, também não diminuí. Na medida que me destes, eu entreguei, Senhor. A palavra não é minha, a palavra é tua. Por isso, Espírito Santo, confirma, Senhor, agora esta palavra pregada. Que não venha ser somente palavra, mas que haja poder agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que cada um que aqui está, Senhor, na luta que estiver vivendo, na situação que estiver enfrentando, possa ver, Senhor, o poder do alto vindo sobre eles agora, sendo encharcados, embebedados pelo Espírito Santo. E então renovados, estarem prontos para o bom uso da obra, a boa obra que o Senhor chamou cada um para fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, agora. O Senhor sabe das lutas de cada um, o Senhor sabe das batalhas de cada um, o Senhor sabe das fraquezas de cada um, o Senhor sabe, Deus, de que cada um sofreu ou sofre, ou aquilo que freou cada um, que impediu de continuar, por aquilo que viu, ou ouviu, ou sentiu, oh Deus, mas que agora o Teu Espírito com poder venha sobre a igreja, e então, Senhor, sejam transformados, embebedados no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e a chama no coração de cada um venha acender com uma experiência única de alguém que já entrou no Santo dos Santos e não tem mais outro lugar que queira estar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Cante, mas vem novamente. demonstre que você realmente quer isso. Faz desse cântico uma oração. Na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, acende o fogo em nós, Senhor. Me
Pastores e presbíteros andem pela igreja orando, profetizando. Fiquem à vontade. Que haja o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Que haja a confirmação da palavra pregada. Sinais, prodígios vão acontecer em nosso meio. Curas, milagres, transformações vão acontecer em nosso meio. Pelo poder do nome de Jesus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar, reclame pela glória, a glória de Deus. Comece a falar em novas línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Glória, glória, glória. Diga santo, santo, Passem orando em línguas. Ministre sobre as pessoas. Podem pôr as mãos se o Espírito Santo direcionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diaconato, esteja intercedendo. Sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja um mover sobrenatural. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O poder seja derramado sobre cada vida agora. Em nome de Jesus.
Fale em línguas. Comece a falar em línguas. Você é capacitado com o Espírito Santo. Se você não é, receba agora, em nome do Senhor Jesus. Adore Ele, adore. Adore, é na adoração que Ele habita. A Bíblia diz que Ele habita em meus louvores. Adore a Ele agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus. Receba a unção fresca do Senhor. Em nome de Jesus. Encha-se do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, encha do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, deixa Ele tomar você, deixa Ele apoderar-se da sua vida, deixa o Espírito Santo completar as lacunas da sua alma, deixa o Espírito Santo tomar a sua vida para direcionamentos, para dons, para ministérios, para o chamado, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deixa o Espírito Santo te mover no sobrenatural. Deixa o Espírito Santo tocar em você para que haja milagres em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Deixa o Espírito Santo tomar você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isto só é possível porque Deus, por sua infinita graça e misericórdia, olhou para nós, homens e mulheres pecadores e pecadoras, e resolveu nos amar e nos perdoar. E por causa da graça recebemos o poder do Espírito Santo. Então usufrua desse poder em nome de Jesus. Continue orando. É o tempo que você tem com Deus. Queira mais. Como se fosse o seu último momento. Agarre com toda a força esse tempo com Deus. Faz isto agora. Queira mais, queira mais, queira mais. Queira mais. Não tenha receio, não tenha vergonha. Aproveite que o sobrenatural está sobre a igreja, que há uma unção liberada sobre a igreja. Aproveite esse momento, em nome de Jesus. Mais de ti. Você que quer receber alguma oração, uma ministração, venha aqui à frente. Os pastores e presbíteros vão orar por você. Venha aqui à frente. Você que quer receber uma oração por imposição de mãos, seja qual for o motivo, venha. Pastores e presbíteros, venha ministrar sobre eles. Vem, missionária, ajuda a orar. E ponham as mãos sobre eles. Cure os enfermos, libertos e demoniados, dê vida aos mortos, em nome de Jesus. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e
Ele apareça. Presbíteros, pastores, venham orar aqui na frente. Eu impor as mãos sobre eles. Sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Mais de ti. Mais. Senhor. Mais de ti. Mais de ti. Você que quer receber oração, vem aqui à frente. Receba renovo, receba uma nova unção, receba cura, receba libertação. Há uma unção derramada neste lugar. E menos de mim. 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 Que ele cresça, que eu diminuo, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo, grande igreja, que ele cresça, que ele cresça. Que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, certo, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Você que tem tido insônia, quer receber oração. Servo de Deus, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você que tem algum tipo de enfermidade, vem aqui à frente agora. Venha ser curado agora em nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade, vem aqui à frente agora. Há um poder sobrenatural sendo emanado neste lugar. Vem aqui à frente, não perca tempo. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Já tem caroços desaparecendo. Já tem vesícula sendo curada, rins, pedra no rim estão desaparecendo. Quero que você receba a cura em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem fibromialgia, venha ser curado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem tido dores no corpo constante, dores nas pernas, vem aqui à frente receber a cura em nome do Senhor Jesus. Vem, há um poder sendo liberado neste lugar. Não perca esta unção. Não perca. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E Deus está confirmando a palavra dele neste lugar. Pastores, presbíteros, tem muita gente aqui para receber oração. Venham desse lado aqui, ó.
Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Confirma, Senhor, através das mãos dos teus servos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Confirma através das mãos das tuas servas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Confirma, Senhor, agora o poder curador, o poder libertador. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Não Jesus. terei que ter medo. Recebam cura, recebam libertação. Em nome do Senhor Jesus. Receba a visita do Altíssimo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Verticulite desapareça. Não me abale. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo mal saia. Em nome de Jesus. 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 Vem Espírito de Deus. Confirma a pregação do Evangelho. Confirma a pregação da palavra. Vem Espírito de Deus. Vai lá e tira em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Eu Jesus. só te amo, Jesus. Mais, Senhor, na tua presença, Senhor. A razão de estarmos aqui és tu, Jesus. Tudo é para a tua glória. A palavra é tua, a unção é tua, o poder é teu. É o Senhor que recebe louvor. Aleluia. 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 Vem Espírito Santo. Mais. Todo mal escondido saia em nome de Jesus. Onde houver um espírito escondido, saia em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não me abalarei. Não me abalarei. Do Senhor direi, Tu és meu Deus. Ele é meu Deus. Ele é protetor. Igreja, continue orando. Você que está aí na sua cadeira, continue orando, continue adorando, continue glorificando. Aleluia. Mais do Espírito Santo, mais do poder sobrenatural, mais da unção, mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante. Só
Erga as suas mãos e diga assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o poder de Deus foi derramado neste lugar para a glória dele. Dê aplausos para Jesus. Oh, aleluia! Bendito, adorado, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos continuar aí. Você deixa Deus agindo aqui, amém? Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os pastores e presbíteros venham aqui à frente, por favor. Amém. Pode se sentar um pouquinho. A renovação do Espírito Santo, algo poderoso, amém. Aleluia. Aleluia. Não assista não, fica glorificando a Deus também. Amém? Amém, Jesus. Só Deus sabe as dores dessa mulher. E por que Ele está fazendo isso agora. São respostas que ela está recebendo. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e disse: este é meu corpo, moído por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes o meu sangue e beberdes, comer da minha carne, anunciais a morte até que eu venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Não pare de cear. Até que Ele venha. Não pare de adorar. Até que Ele venha, você será igreja. Quando Ele vier, você morará na casa do Pai. Até que Ele venha. Você está numa estrutura carnal, falha, mas quando Ele vier, o corpo será incorruptível.
Até que ele venha, você terá batalhas. Mas ele disse: estarei convosco todos os dias. Até que ele venha, poderão surgir inimigos. Mas ele mesmo disse: odiaram a mim, odiarão também a vós. E ele mesmo disse: eu venci o mundo. Até que ele venha, não desista da presença dele. Muitas coisas vão querer vir para tirar a atenção sua dele. Essa é a estratégia do inimigo. Mas até que ele venha, persevere. Porque os que perseverarem até o fim serão salvos. Foi o que Marcos escreveu. Então, não pare até que ele venha. Amém? Somente quando ele parar, quando ele vier, aí você pode parar de orar. Porque já não haverá mais necessidade de oração. Porque lá no céu não haverá oração. Lá haverá adoração o tempo todo. Você entendeu? Nós vamos orar agora, até que ele venha. E você vai falar com Deus o quanto é importante o Espírito Santo te ajudar. O quanto é importante. É por causa dele que nós estamos aqui. Amém? Porque como está escrito ali na camisa do Carlão, Jesus é o Deus forte, o caminho, o Rei dos Reis, o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O principado repousa sobre os ombros dele, ou seja, todo o governo nos céus e na terra foi dado a ele. E o seu governo, o governo da sua vida, você não vai entregar a ele? Entrega. Porque se ele é o Senhor dos senhores, ele é o dono dos donos. Ele é o dono da sua vida e da minha vida. Amém? Vamos orar? Porque o texto de Paulo também diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão, e beba desse cálice. Pai, nós queremos, Senhor, agora no autoexame, dizer a Deus que precisamos do teu perdão. Nós somos falhos. Mesmo, Deus, que não haja nenhum pecado cometido, nós estamos numa estrutura pecaminosa. Vivemos em um mundo cheio de pecados. Vemos, assistimos, lemos coisas, ó Deus, diariamente, que podem, Senhor, seduzir a alma. Por isso, ó Deus, nos perdoe e nos purifique. Cada um de nós, Senhor. Purifica as nossas crianças, que já numa fase tão tenra, estão tendo acesso, ó Deus, a coisas adultas. Perdoe, Senhor, os nossos jovens, que dentro das escolas estão sendo doutrinados a irem contra a tua palavra. Perdoe, Senhor, os casais, maridos e mulheres, pelas ofensas que um disse ao outro. Perdoe, Senhor, o relacionamento entre pais e filhos, pelas ofensas que ambos disseram. Perdoe, Senhor, os amigos que de alguma maneira, Senhor, feriram ao outro. Perdoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que cada um que aqui está, Senhor, coloque um coração puro diante de Ti. Davi, Senhor, se tornou o homem segundo o Teu coração, porque ele rasgava o coração diante de Ti. E o Senhor o perdoou. Por isso, Deus, agora que cada um venha rasgar o coração diante de Ti e receber o perdão, em nome do Senhor Jesus. Porque o Teu reino não consiste só em palavras, mas em poder. Que o poder curador, libertador, perdoador, salvador, o poder do Teu amor venha sobre cada um agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos consagrar agora os pães e os cálices. Onde estão lá? Amém. Gostaria que aqueles dos pastores e presbíteros que sentirem de Deus e irem até lá, vão até lá e segurem junto com a pessoa a bandeja,
para esta oração. Estenda as mãos. Pai, nós consagramos agora, Senhor, estes pães e estes cálices, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que foi fabricado esse pão, produzido, Senhor, os cálices. Queremos, Senhor, no campo espiritual, remover qualquer palavra contrária a esses alimentos, a esses itens, quando foi produzido. Em nome do Senhor Jesus. Por isso nós consagramos. Porque a partir de agora, Senhor, representará o teu corpo e o teu sangue. E ao consagrarmos, ó Deus, nós, Senhor, te damos graça, porque foi o Senhor que proveu. O Senhor usou quem o Senhor quis para prover, mas o Senhor que proveu através dessas vidas, para hoje, Senhor, ser celebrada a ceia. Por isso agora, Senhor, que a finalidade da ceia venha se cumprir, e que haja, Senhor, agora comunhão com Cristo, comunhão com o corpo, comunhão com o teu Santo Espírito, e algo poderoso venha acontecer em cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos, por isso assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você vai receber o pão, vai tomar e vai dar graças e comer. Você vai pegar o cálice, vai dar graças e beber, e entrar em adoração. Você não vai mais pedir nada, você vai só adorar a Deus. Amém? Tomai e comei, tomai e bebei em nome do Senhor Jesus. Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar no meu respirar. Se você tem algo contra alguém, não tome a ceia antes de pedir perdão a este alguém. Vá a este alguém e peça perdão. Existe graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Com salvação, que doce
Adore ao Senhor. Quer se ajoelhando, em pé ou sentado. Adore ao Senhor. Vamos passar um período durante esse cântico de adoração, amém? Após isso nós vamos encerrar, mas adore ao Senhor. Tu és o alvo, Jesus. És o alfa e o ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És um alfa e um ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos, te damos, te damos, te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o alfa, ergue a sua mão e declare. És o alfa. Vamos ficar em pé para adorar a Deus. E o ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o alfa, és o alfa, és o alfa. Você pode sentir o Espírito Santo se derramando sobre a igreja nesta manhã. Sinta, Ele quer te abraçar nesta manhã. Não perca essa oportunidade. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor.
declare isso, igreja, em alto e bom som. Te damos. Te damos. Aleluia. Te adoro. Te adoro. Tu és digno. Pega suas mãos. Vamos adorar. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Ele é digno, Ele é digno. Bendito seja teu nome para todo sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus.